provar algumas comidas aqui deles, né? Comidas típicas. E aí, dentre eles, a gente tá experimentando aqui o Sikyupak, que é como se fosse o nacho aí, que a gente come com as tortilhas, mais o molhinho, né? Que é o molho de feijão com carne moída. Dependendo do lugar, eles fazem de um jeito. E aqui eles têm um outro nome, que é esse... Tudo na verdade que você pede aqui nos restaurantes vem com tortilhas, né? A gente chama de nachos aí. E aí é assim, ó, vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó? Todo prato que você pede vem um pouquinho de tortilha. A gente pediu esse Sikyupak, que qual que é o ingrediente dele? É uma pastinha feita com semente de abóbora. Semente de abóbora, coentro, cebola e acho que tomate, não me lembro certo. Lembra muito nossas pastinhas de grão de bico, mas aqui não é com grão de bico, é com semente de abóbora. Exato. E aí a gente pediu um ceviche de peixe, porque as comidas aqui elas vêm bem picantes, né? Então tem que dar uma equilibrada, senão a gente não consegue comer. Mas é gostoso, eu gostei. A gente pediu essa cerveja aqui também deles, que eu particularmente gostei bastante. Augusto pediu uma dessa, mas agora ele pediu essa aqui, Tecate, para experimentar. É isso. A gente vai mostrando aqui aos poucos pra vocês. A gente veio pra aula de kite hoje, mas só que apesar do tempo estar bem assim, bonito, propício e tal, a gente não tem vento suficiente para poder conseguir pelejar ali com o kite, né? Então não basta só ter um tempo lindo ali, perfeito, maravilhoso, a gente precisa de vento. A gente até tem um ventinho, mas não é o suficiente para poder colocar o kite ali e fazer com que ele consiga ter força para velejar. Então com isso a gente vai aguardar aqui uns minutos, umas horinhas, para poder pegar a nossa van de volta, né, para o centro. Hoje a gente vai para um resort, então a gente vai conseguir filmar bastante para vocês de lá, mostrar um pouquinho das praias, né, de lá e vocês conhecerem. E, enfim, acho que é engraçado, eu vou tentar filmar, mas nesse inteirinho o Augusto acabou sendo pego ali para Cristo, não Cristo, mas para ajudar o pessoal. Eles estão desmontando aqui uma barraca aqui deles, e aí ele tá ajudando o pessoal. Então simplesmente agora, além de sermos locais, né, como se fôssemos locais, agora o Augusto também já tá tipo desmontando as coisas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, olha essa praia, é incrível, né? Ela é completamente assim, azul mesmo. E ela é uma praia que geralmente aos finais de semana você vai encontrar mais locais, né? Então aí tem uma galera que vem, faz churrasco, né? Então, enfim. Mas durante a semana você consegue pegar ela vazia, sem ninguém. A gente conseguiu pegar ela aqui sem ninguém. Mas ela é afastada, né? Se você tá na zona hoteleira, você vai precisar de um ônibus e uma van para chegar aqui. Exato, ela é considerada aí a praia mais bonita aqui de Cancún. Diferente das que ficam ali na zona hoteleira, né? A gente ainda não foi nessas praias, a gente vai ainda hoje, espero. Vamos. Mas a gente não tem muita propriedade para poder falar, e chegando lá a gente consegue ter um parâmetro para poder falar para vocês se realmente se a Isla Blanca é a mais bonita mesmo. Acho que o ponto negativo aqui é que, como não tem hotéis,
também não tem limpeza. Então, se o pessoal que vem aqui aos finais de semana fazer piquenique, churrasco, não leva o lixo para fora, o lixo fica aqui. Então a gente encontrou de tudo aqui. Sapato, pacote de biscoito, até absorvente tinha na areia hoje. Exato, gente. É muita porquice. Ó, filma aí na frente pro pessoal ver. Você encontra muitos lixos pelo caminho. Tá vendo? O pessoal não tem, assim, um pingo de responsabilidade quanto a isso, de, sabe, recolher os seus lixos, pegar ali, né, os lixinhos que você consumiu ali dos seus alimentos, mas o pessoal deixa tudo jogado e, consequentemente, a praia, né, fica suja. E esse é assim, um dos motivos ruins, porque aqui não tem nenhum resort, né? Então, olha, não tem nenhum resort, não tem limpeza, né? Nós somos os responsáveis pela limpeza da praia, e só que essa galera, pelo que eu tô vendo aqui, eles não são muito conscientes quanto a isso, não. E é ruim, né? Mas é isso, pessoal. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco aí do resort que a gente vai ficar. Bom, de banhos tomados e de hotel novo, né, vida? Agora sim a gente consegue fazer um videozinho com mais calma pra vocês. Bom, a gente chegou aqui no Resort Ocidental, que é o resort que a gente vai ficar, né, All Inclusive. A gente vai ficar aqui 2 noites, basicamente aí 3 dias, né, porque a gente chegou hoje, então ainda dá pra aproveitar amanhã. E dá para consumir também depois do check-out. Então, o check-out do quarto é às 11, mas a gente pode consumir de graça ao inclusive até às 3 da tarde. Então, dá basicamente 3 dias. E aí, esse aqui é o nosso quarto, vou mostrar aqui pra vocês. Bom, esse é o nosso quarto. Ele atende super bem. O nosso intuito não é ficar o dia inteiro no quarto, mas é sempre bom você pegar um quartozinho legal, né? Então aqui a gente tem a vista aqui da piscina. Tem uma mesinha aqui, eles já deixam a geladeirinha, né, abastecida aqui pra gente, pra quem pegar o inclusive, né? Isso, e o que tá na geladeira também tá incluído dentro do pacote. Deixa eu ver o que tem aqui. Ah, tá. Balde de gelo. Um cafezinho. Aqui é outra janela que não abre, mas é a vista também pra piscina. A gente ainda não explorou muito, a gente chegou e já foi direto pra... Como que chama ali? Pro buffet, né? Então a gente não andou muito ainda pelo resort, né? Pra conhecer. Esse é o banheiro. Ótimo, né? Então agora a gente vai dar uma andada e vai mostrando um pouquinho pra vocês. Aqui pra quem tiver curiosidade e tiver interesse em vir pra cá e ficar em resort. Olha, acho que hoje vai ter alguma festinha aqui, night party. E eles já estão organizando as coisinhas aqui embaixo, tá vendo? Colocando as mesinhas. Aí vai ficar aqui em volta da piscina. A gente vai, né? Com certeza. Mas antes a gente vai forrar o estômago, vai comer alguma coisa ali no buffet e depois a gente vem pra cá e mostra pra vocês. Isso que vocês estão vendo aqui é um agave. Essa é a planta da qual se faz a tequila. Antes dos espanhóis chegarem aqui no México, os maias já usavam as folhas dessa planta aqui para fazer uma bebida fermentada. Agora eu não me lembro o nome, acho que é pulcho, eu acho. E quando os espanhóis chegaram, eles tiveram a brilhante ideia de pegar o líquido fermentado dessa planta e destilar. Foi daí que surgiu o mezcal e a tequila. Bom dia, gente. Bom,
Hoje a gente tá aproveitando aqui o dia aqui no hotel, né? A princípio a gente não tem planos pra sair, ou enfim, a gente quer curtir mesmo o hotel, né? Já que a gente tá pagando pra isso, né? Pra usar ele, usufruir de todas as coisas que ele inclui, né? Mas assim, o que a gente observou é que realmente foi muito bom a gente ter aproveitado os outros dias na praia, na Isla Blanca, né? Ter feito aquele translado que, apesar de muito corrido e muito longe, valeu a pena, porque a gente agora consegue ter ali uma comparação, né, da praia que a gente consegue pegar aqui no resort. E é uma praia que, assim, não tem nada de Caribe. Fora, enfim, as limitações que eles colocam aqui para você usufruir da praia. É um poço, parece. A gente vai mostrar aqui para vocês entenderem o que a gente está falando. Mas a água não é tão clara, enfim, eu não curti muito, o Augusto também não, né, vida? Fala um pouquinho ainda só. Aquela praia não vale nem um pouco a pena. Se você tá querendo aquela praia de Cancún, tradicional e tal, não é aqui que você vai encontrar. Bom dia, hoje é nosso último dia aqui no resort em Cancún. Nosso check-out é às 11, agora são 9h30. A gente acordou um pouco mais cedo hoje, já veio tomar café para aproveitar aqui. A gente já tem que entregar o quarto até às 11 da manhã, mas a gente pode continuar aqui no hotel consumindo livremente até as 3 da tarde. Então a gente vai fazer isso, vai ficar por aqui até as 3, depois vai pegar um ônibus para a rodoviária de Cancún, aquela onde a gente já foi alguns dias atrás para trocar as passagens. E de lá a gente vai pegar o nosso ônibus para Valladolid, que é a próxima cidade que a gente vai visitar. É isso. Agora vamos aproveitar aqui que a gente está só descansando, falar um pouco da história de Cancún, que basicamente não existe. Cancún realmente foi criada para ser uma cidade turística. É uma cidade que foi fundada em 1980 e pouco. Então, até essa época, cerca de 40 anos atrás, não existia nada aqui, era só mato. Quando os espanhóis chegaram aqui e foram lutar contra os maias para conquistar esse território, essas batalhas aconteceram principalmente no centro do México e na região de Yucatán, que é um outro estado próximo aqui. Mas aqui no estado de Quintana Roo, que é onde fica Cancún, já não tinha muita coisa. A civilização maia aqui já estava muito enfraquecida. Ainda tinha alguns remanescentes na ilha de Cozumel e na Isla Mujeres, mas aqui na região continental de Cancún mesmo não existia quase nada. Então isso aqui sempre foi um grande mato, digamos assim. Tanto que não tem muitas ruínas maias por aqui. Existe aqui a ruína El Rey e as ruínas de San Miguelito,
mas são pequenas, não tem muita coisa para ver. E no final da década de 80, ali no meados da década de 80, o governo do México começou a investir aqui para de fato virar um destino turístico. Mesmo assim, a ideia não foi muito comprada pelo mercado no início, e o próprio governo mexicano teve que financiar a construção dos primeiros 7 ou 8 hotéis aqui para de fato criar uma demanda. E aí, depois que esses primeiros hotéis fizeram sucesso, aí sim vieram outras grandes cadeias de resort que construíram aqui, e Cancún virou o destino turístico que é hoje. Mas é uma cidade planejada, basicamente não tem história, não tem muita cultura. Os habitantes daqui basicamente são imigrantes que vieram de outros lugares do próprio México para vir trabalhar aqui por conta dos hotéis, buscar emprego, uma vida melhor. Fora isso, não existem... Nossa, nascida e criada em Cancún. É uma cidade que tem pouco mais de 40 anos, então basicamente a população toda veio de outros lugares. Bom, a gente chegou aqui na rodoviária, agora a gente vai esperar o ônibus. Próximo horário para Valladolid. E, bem, acho que a gente tem um balançozinho para falar sobre o resort, sobre a localidade que a gente ficou, né, amor? Em geral, não foi bom. A localização do resort não foi boa, a praia ali do resort não era boa. Sim, não é que era ruim, mas para aquela água ali a gente tem no Rio. Estava longe de ser água azul do Caribe que você pensa quando vem para Cancún, porque era muito próxima de uma marina. Muito próximo, não, era do lado de uma marina. E também era o encontro do mar com a lagoa, então a água já era naturalmente meio turva. Mas pelo fato de a gente estar perto da marina ali, um cheiro de diesel muito forte na praia. A gente nem conseguia ficar muito tempo porque o cheiro incomodava. Foi uma experiência bem ruim. A gente não sabia, na verdade, quando a gente viu esse resort, a gente não sabia dessa questão da marina, né? A gente nem sabia que tinha uma marina ali perto. Foi mais por achar que era mais próximo ali do lugar onde a gente estava ficando, então eu tinha pensado nessa ideia de que seria mais perto ali, né? Mas realmente o lugar onde fica esse resort é muito ruim, não fiquem nele, é a sugestão. Tem 2 ocidental, então... A gente ficou no ocidental Costa Cancún, e existe um outro ocidental que é quase o mesmo preço, que se chama Ocidental do Cancún. Esse Ocidental do Cancún é de frente para a Praia Delfines, onde tem a parte mais bonita ali da praia. Eu acho que a gente só não ficou tão frustrado porque a gente foi para Isla Blanca 2 dias, então a gente conheceu, a gente viu aquela água azul, a gente mergulhou e etc. A gente não sabe de fato como é a praia lá. A gente deduz que seja melhor do que essa localidade onde a gente está ficando. A gente ficou, né? Mas, obviamente, para quem está querendo vir em busca de encontrar um mar com águas cristalinas e azuis, você não vai encontrar se não for para as ilhas mais afastadas, né? Que é a Isla Blanca. E eu não sei se a Isla Mujeres, eu acredito que seja melhor também. Mas acho que se você quer ver água azul, é Isla Blanca. Então, assim, uma dica que a gente dá é distante, dá um perrenguezinho para chegar? Depende, né? Não sei qual que é o rolê de vocês, né? Se é um rolê mais... não me importo de pegar ali van e tudo mais, porque essa ilha você precisa ir realmente de van, não tem como chegar lá de táxi, né? Apesar do nome ser Isla Blanca, não é uma ilha. É a pontinha ali de Cancún, então não precisa pegar balsa, nada disso.
Mas tem que pegar um ônibus e uma van se você está na zona hoteleira. Se você está no centro, você vai pegar uma van. Isso aí, fica a dica aí para quem tá vindo pra cá, quem tá vindo em busca de encontrar ali, né, o mar completamente azul, águas cristalinas, águas azuis. Então, Isla Blanca é o melhor caminho aí para vocês. Chegou aqui na rodoviária para pegar o nosso van, o nosso ônibus. A gente não sabe ainda qual que é o transporte. E a princípio é às 10, a gente está aqui aguardando agora na fila. Bastante gente, olha. Muitos turistas, obviamente. Mas a gente não tem como não deixar de vir. É um lugar muito histórico, né? Então vamos aguardar agora o nosso transporte chegar.
Aqui a gente está numa quadra de jogo de bola dos maias. Essa é a maior quadra desse tipo de esporte que já foi encontrada, tem mais de 168 metros de comprimento e 70 de largura. E era um jogo de bola disputado entre duas equipes. Tinha essas duas grandes paredes e esses dois aros que ficam em cada parede. Tenta dar um zoom ali. Tinha um aro aqui. Isso. O objetivo era passar uma bola por esse aro. Então tem um aro do lado direito, um aro do lado esquerdo e duas equipes jogavam uma contra a outra tentando passar a bola pelo aro adversário, como se fossem dois gols. O curioso é que ganhar um jogo de bola aqui não era um bom negócio, porque o time vencedor era decapitado e oferecido como oferenda para os deuses. Inclusive os aros são gravados com cenas de guerreiros sendo decapitados.